Salve, salve, enteada de Inter, chegando no pedaço para trazer os destaques desta quarta-feira sem Colorado na rodada, né? Agora o momento do recesso. Final de janeiro, o Inter já está de volta para começar os trabalhos de gauchão, mas a máquina não para. Alessandro Barcelos já teve reunião do Conselho de Gestão hoje pela manhã com seus novos vice-presidentes, né? O Evandro Mumbach, o Vitor Grumber, o Miguel Danino, o Dalton Schmidt, e assim concebeu as primeiras investidas no que diz respeito ao fator do futebol. Por conta disso, Alessandro Barcelos então já começa a mexer os avapé, como a gente fala no Sul, para montar a fotografia de 2024. Alguns movimentos já escaparam. A renovação do Alan Patrick é a mais comemorada, talvez o presente de Natal para o torcedor colorado. O meia, que é capitão, camisa 10 e o melhor jogador da temporada, participou do maior número de gols, né? São 26 gols na conta do Alan Patrick, entre gols e assistências ao longo de toda a temporada. Ele que jogou quase todos os jogos, ainda que saia repetidamente por conta, né, do seu desgaste, da avançada idade. O meia então vai renovar por 4 anos, vai passar também por uma valorização financeira, vai ter um aumento salarial para inclusive blindar de investidas de clubes que possam tentar o Alan Patrick, como o Corinthians do Mano Menezes há pouco fez, e até o futebol estrangeiro poderia assediá-lo. Romulo é outro jogador que está encaminhado com uma renovação que é um dos melhores negócios do Inter nos últimos tempos, né? 3 milhões pagos em suaves prestações ao Atlético de Minas Gerais pelo volante, que deu muito certo, chegou inclusive a ser titular com o Mano Menezes, depois perdeu espaço pela ascensão do Johnny com o Eduardo Cudê. Mas como o Johnny está de saída, o Romulo se torna uma peça importante. O Inter sinaliza que vai contratar em torno de 7 jogadores para o ano que vem, 3 deles em nível de titularidade. Por enquanto, não se tem a certeza, só as especulações que a gente vem trabalhando, como é o caso do Gustavo Scarpa, do Lucas Alário, do João Vitor, do Bruno Mendes, nomes que estão do Naritan Nandes, né, que parece ter avançado um pouco mais. O Inter vai preparar um pré-contrato para o jogador para o começo de janeiro, após as festas de final de ano, para tentar amarrar numa primeira instância e depois efetivar uma proposta de fato de contrato com o uruguaio que viria do futebol italiano. Mas se o Inter ainda não contratou ninguém e está mantendo as peças que deram certo, outros nomes batem na porta do Inter. São os retornos de empréstimo. Todos serão realocados se tiverem vínculos ainda extensos com o Inter, ou serão dispensados se estiverem em final de vínculo, à exceção de um jogador. Este será reaproveitado por Eduardo Cudê, pelo menos para um vestibular no gauchão. É o David, que jogou pelo São Paulo nesta temporada, teve raríssimos momentos de ponto alto da sua trajetória. O último grande momento do David foi o gol que eliminou o Palmeiras no clássico entre o São Paulo e o Palmeiras na Copa do Brasil, que leva o São Paulo até o título depois contra o Flamengo, né? Mas o fato é o seguinte: o David começou como titular por conta de lesões no São Paulo, foi perdendo espaço, virou um reserva e depois um reserva pouco recorrente, ficou com apenas 5 gols e jogou a metade dos jogos como reserva na temporada, entrando no decorrer dos jogos. Ele foi talvez um dos investimentos mais questionáveis da gestão do Alessandro Barcelos, porque o David custou mais de 10 milhões ao Inter, que comprou menos do que 40% dos seus direitos junto ao Fortaleza. Acabou não confirmando, não aproveitou muito bem as oportunidades. Foi utilizado também em diversas funções do ataque, inclusive como centroavante. Porém, como é um jogador de casca, um jogador de Série A, o Eduardo Cudê tenta manter ao máximo as peças no tabuleiro. O David será analisado durante o gauchão e, se confirmar, será utilizado no decorrer da temporada. Cudê também prometeu que alguns jogadores que tiveram pouca minutagem em 2023 devem ganhar mais espaço, especialmente 2 jogadores que ele gosta, mas que não tiveram muito encaixe no time: o Gabriel Barros, que jogou o último jogo da temporada, e o Matheus Dias, que também teve espaço com o Cudê, inclusive jogando até como ponta em determinado momento, mas que depois perde espaço porque o Inter trouxe o Arantes, o Inter tinha o Johnny, o Bruno Henrique veio para brigar por titularidade, né? E aí o Matheus depois serviu a seleção, lesionou e acabou um pouco mais apagado nesse final de ano. Deve ganhar mais espaço também com o técnico Eduardo Cudê, que é um dos nomes que deve ter também a renovação anunciada antes do final do ano. Deve firmar vínculo por mais 2 temporadas pelo menos o Chacho Cudê, e com ele o anúncio da permanência do Magrão também será feita pela direção colorada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, a gente se encontra no Índias. Tchau!